Vamos nessa, vamos falar agora, meus amigos e amigas, sobre a moratória e também a respeito do parcelamento tributário. São duas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo que antes da Lei Complementar 104 de 2001, antes dessa Lei Complementar 104 de 2001, se chamava o parcelamento de moratória parcelada, para vocês perceberem como são institutos parecidos. Por quê? A moratória, ela é a dilação do prazo para pagamento. Está fixado pela legislação tributária que o contribuinte tem o dever de pagar o tributo até o dia 30 de junho de 2014. Vem uma nova norma e dilata esse prazo, estabelecendo que ele vai poder pagar o tributo até 30 de setembro. Esta é a moratória. Dilação do prazo, ou seja, o contribuinte agora tem maior prazo para pagar o tributo. E se suspende a exigibilidade do crédito tributário, até porque ele ainda não é exigível. Ademais, existe a hipótese de moratória parcelada, isto é, se dilata o prazo para o pagamento do tributo em parcelas. E antes que se vença o pagamento do tributo, ou seja, antes que chegue na data de vencimento do pagamento do tributo, o tributo não é nem exigível. Então, se afirma que está suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Já o parcelamento difere apenas no sentido de que o parcelamento pode ser feito até mesmo quando o contribuinte está inscrito em dívida ativa. Ou seja, o contribuinte não pagou o tributo e pode vir uma lei querendo trazer benefícios, por exemplo, o refis, benefícios para o contribuinte, em que ele pode parcelar o tributo mesmo depois da sua constituição. Porque a moratória, na verdade, é uma dilação do prazo para pagamento antes do surgimento do crédito tributário. É o que a doutrina e a jurisprudência falam, estabelece. Já o parcelamento, ele pode ser antes da Constituição, que seria a nossa querida moratória parcelada, e pode ser depois. Ou seja, já passou o prazo de vencimento, mas vem um benefício fiscal, denominado de parcelamento, e estabelece que o contribuinte pode parcelar em até 15 anos. Existem parcelamentos tributários que são possíveis o pagamento do crédito tributário em 15 anos. Então percebam que no parcelamento pode ocorrer inclusive após o lançamento tributário. Ok? Então vamos dando sequência ao nosso curso. Então veja, a moratória é um favor legal ou benefício fiscal de prorrogação do pagamento. Isto é, o fisco estabelece novo prazo para pagamento do tributo. Assim deve ser sempre concedida por meio de lei, que não precisa tratar só do tema moratória. Por quê? Porque no tema moratória, o instituto desse, que não deixa de ser um benefício fiscal, ele não precisa de lei específica. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não se aplica à moratória o artigo 150, parágrafo 6º, que requer lei específica para benefícios fiscais. Não se aplica à moratória o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, quando se exige lei específica para benefícios fiscais. Isso já decidiu o ministro Celso de Mello em voto no Supremo Tribunal Federal, ok? Então não precisa ser lei específica. Isto é, a moratória depende de lei que não necessita ser específica, tal como no caso do parcelamento, que vocês vão ver no artigo 155A, fala que o parcelamento tem que ser em lei específica. Aí vem dois casos importantes que são cobrados em prova, a distinção entre moratória individual e moratória geral. A individual, ela depende, ou também subjetiva, depende de um despacho da autoridade administrativa. Já a geral ou objetiva é, em regra para todos, independe de despacho individual da autoridade administrativa, reconhecida de forma geral, diretamente pela lei, não precisa desse despacho.
Outro ponto é que a doutrina distingue a moratória de caráter geral em moratória autônoma e heterônoma. A moratória autônoma é aquela concedida pelo próprio ente federativo competente para instituir o tributo. Aí você vai me perguntar, pô, Nilo, existe a moratória heterônoma? O CTN faz previsão, apesar da doutrina entender como inconstitucional, por ferir o princípio federativo, no artigo 152 do nosso querido CTN, existe a possibilidade de moratória heterônoma ou heterotópica, que é o seguinte: a União conceder moratória de tributos estaduais e municipais. Tem previsão expressa no CTN e ainda não foi declarado inconstitucional o CTN. Portanto, o CTN está valendo para o mundo dos concursos, afirmando que é possível a moratória heterônoma. Ok? Vejamos. A ESAF no concurso aí para auditor fiscal de Natal. A moratória autônoma é aquela que o ente político competente para instituir o tributo prorroga o prazo legal. Perfeito. Essa é autônoma. A heterônoma é quando aquele ente político que não é competente para instituir o tributo, ele concede o favor legal, que é o caso do artigo 152, 1b, em que a moratória heterônoma ou heterotópica, em que a União concede moratória de tributos estaduais e municipais. Veja o CESP aí no concurso para advogado, considerou errado. A União é vedado conceder moratória em caráter geral contra tributos de competência dos estados, do DF e dos municípios. É falso, né? Você acabou de ver que é possível a moratória, né, heterônoma em caráter geral, nesse caso da União. Por quê? Porque o CTN tem norma expressa nesse sentido, apesar da doutrina criticar, ok? Mas o Supremo ainda não enfrentou esse tema, se a moratória geral heterônoma é inconstitucional. Não foi enfrentado ainda esse tema nos dias de hoje pelo Supremo, ou seja, não tem jurisprudência recente sobre o assunto. Então, está valendo essa regra para o concurso e você viu aí que o CESP adotou como errado, né, a proibição de vedação de moratória heterônoma em caráter geral. Errado, por quê? Porque desobedece o CTN. Veja que o CTN dispõe aí no artigo 151, inciso 6, a partir da Lei Complementar 104 de 2001, que o parcelamento é causa de suspensão do crédito tributário, né? As redações dos dispositivos referentes ao parcelamento iniciaram sua vigência a partir de 11 de janeiro de 2001. Veja que o parcelamento, como eu já disse, se caracteriza pela hipótese do contribuinte pagar o tributo em mais de uma vez. Ou seja, ao invés de ele pagar de uma vez só, ele paga por mais de uma vez, de forma parcelada. Isso pode ocorrer, inclusive, o parcelamento por lei específica, após a constituição do crédito tributário. Ele pode acontecer após o lançamento tributário, ok? Então, veja que ocorre quando o pagamento de determinado tributo é feito em várias parcelas. Assim, a hipótese do contribuinte descumprir o parcelamento tributário, por exemplo, não paga determinada parcela, o crédito volta a ser imediatamente exigível e você vai ver que vai, salvo o dispositivo de lei em contrário, vai incluir aí juros de mora, se ele não paga uma parcela. Então veja, a lei específica, isso é importante, eu trouxe aqui para vocês dois dispositivos que são os mais cobrados sobre parcelamento, né, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, que diz que lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos do devedor em recuperação judicial, isto é, uma lei específica vai tratar desse tema de recuperação judicial, uma vez que, nesse caso, o legislador, normalmente, ele é mais benevolente. Ou seja, em casos, ele já é benevolente normalmente, né? Dividindo aí, tem parcelamentos de 15 anos, né? Você vê, é muito tempo, né? São 180 meses, muito tempo, 180 meses pagar o tributo, mas tem, e é possível. E aqui no caso de recuperação judicial, pode ser até mais, né, conceder até um melhor benefício se a lei específica assim entender. Agora, entretanto, a inexistência de lei específica de parcelamento, né, em recuperação judicial importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da federação ao devedor em recuperação judicial. E aqui é importante essa parte final do dispositivo, que é muito cobrada, não podendo, nesse caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. Ou seja, o prazo de parcelamento do crédito tributário por lei estadual ou lei municipal, no caso aí de recuperação judicial, não pode ser inferior ao disposto em lei federal sobre o tema.
ou seja, tem que ser igual ou superior. Então, o que é que eu quero que você grife aqui, para fins de prova de concurso, a questão da lei, né, o prazo inferior. Pode ser igual ou superior, ok? Vejamos aí a seguinte questão do CESP. Vamos ver o que é que o CESP cobrou no concurso aí, a UNB, CESP-UNB cobrou no concurso de advogado da Caixa Econômica Federal. O parcelamento de crédito tributário dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso. Falso. Você viu que uma das características fundamentais da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma das características fundamentais da suspensão é que não há a dispensa do cumprimento dos deveres instrumentais. Não há a dispensa do cumprimento das obrigações tributárias acessórias. Por isso é falso este enunciado. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso. Chama a sua atenção aqui para algumas diferenças entre moratória e parcelamento. Isso é cobrado em prova. A moratória é a dilação do prazo para pagamento. O que acontece antes da constituição do crédito tributário. Ou seja, é o aumento do tempo para o prazo de pagamento. Vocês sabem que antes de vencer o prazo para pagamento do tributo, esse tributo não é exigível. Salvo disposição de legislação em contrário, o artigo 160 do CTN fala que esse prazo é de 30 dias. A moratória pode vir e dilatar esse prazo, alargar esse prazo. Então, em regra, na moratória, nem surge o crédito tributário à dilação do prazo para pagamento. Importante dizer que na moratória não é necessário lei específica segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, na moratória não incide o artigo 150, parágrafo 6º do texto da Constituição. Esse artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, fala que em casos de benefício fiscal, é necessário lei específica. Só que o Supremo entendeu que a moratória não está incluída naquele rol do artigo 150, parágrafo 6º. Então, basta a lei, não é necessário ser específica. Por sua vez, segundo o Código Tributário Nacional, no parcelamento a lei tem que ser específica. No parcelamento também há uma dilatação do prazo para pagamento, uma ampliação. Só que o parcelamento ele pode ocorrer, e em regra o acontece, após o lançamento. O contribuinte ele pode inclusive estar inscrito em dívida ativa. Existem parcelamentos que permitem, que não exigem como requisito para obter o benefício fiscal do parcelamento a não inscrição em dívida ativa. Ou seja, pode ter ocorrido o lançamento, pode ter, além de ocorrido o lançamento, a inscrição em dívida ativa e mesmo assim pode ter o parcelamento. Por fim, uma questão principal é o seguinte: salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento vai incluir juros e multa. Ou seja, no parcelamento inclui juros e multa. Na moratória não, porque na moratória nem venceu o prazo ainda a dilatação. Então, na moratória, em regra, não inclui juros nem multa, ao contrário do parcelamento. Uma vez que no parcelamento já o tributo já foi constituído, em regra. Então, na moratória não inclui juros e multa, em regra, não inclui. Já no parcelamento, em regra, inclui. Isso aí tem uma regrinha no artigo 155A, parágrafo 1º do nosso CTN. Um abraço.